Fala, galerinha! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Papo de Torcida. Estamos de volta para falar de Flamengo, para falar de Campeonato Brasileiro, Oh, meu Deus, que rodada, hein, Flamengo? Que rodada, hein? Flamengo podia ter ampliado um pouquinho mais aí no placar, podia ter, né, ampliado na classificação e, infelizmente... Perdeu ponto nessa rodada e viu Botafogo e Palmeiras aproximar. Bom, não podemos reclamar, né, de tudo que o Flamengo conseguiu fazer nessas rodadas em que esteve sem os seus principais jogadores. Então, querendo ou não, foi muito além da expectativa. Mas falando do jogo em si, Flamengo e Cuiabá, é uma pena em casa, a torcida junto ali, não conseguir conquistar os 3 pontos. Se o time tivesse completo, eu poderia dizer, cara, é inaceitável empatar dessa maneira e tal. Mas eu vou dar uma colher de chá para uma galera que tá batalhando bastante para manter a liderança, para ficar, né, no pelotão da frente, nesse período de 9 jogos em que a gente esteve muito desfalcado. Então, tá sendo muito além da minha expectativa, não sei de vocês, já deixei nos comentários. Como que tá sendo para você, né, essa participação do Flamengo neste período exclusivo da Copa América? Eu, Rayara, esperava até que o Flamengo perdesse pontos e ficasse no G4 até G6, dependendo de quantos jogos perdesse. E para minha surpresa, a gente conseguiu estar na liderança todo esse período da Copa América. 1 ponto atrás do Botafogo, mas, enfim, vamos lá. Impactos. O que esse jogo, né, contra o Cuiabá impacta pra gente? Impacta que a gente não tem uma gordura muito grande. Então, todo jogo é praticamente uma final. A gente não conseguiu acumular uma gordura. A gente teria essa oportunidade nessa reta final agora, com 2 jogos em casa e 1 fora, para finalizar, né, esse primeiro turno, essa sequência do primeiro turno. Mas a gente não conseguiu criar essa gordura. A gente está a 1 ponto. Então, o jogo próximo é final, o outro próximo é final. E a Libertadores, a Copa do Brasil, tá tudo chegando. Então, isso vai complicando um pouco o cenário. Mas... é o impacto de um empate com o Cuiabá no Maracanã e aí é bola pra frente, focar no próximo jogo. Como eu falei, a liderança, mesmo com desfalques, ela é muito importante, porque vai ter mais 2 jogos, sem Arrascaeta, sem De La Cruz, sem Vinha, sem Varela. E aí a gente vai tentar segurar essa liderança, mas se por um acaso, na próxima rodada, não tiver mais essa liderança, também não é o fim do mundo. Porque o que a gente precisava fazer, né, nesse período de Copa América era se manter no pelotão da frente. E isso a gente fez com maestria, tá? Mesmo perdendo para o Juventude e empatando agora com o Cuiabá. Vamos lá. Quando a cavalaria voltar, né, que é daqui a 2 jogos, né, no terceiro jogo, vai melhorar ou piorar, vai manter o time? É uma dúvida que muita gente tem... uma pergunta que muita gente tem se feito, né? Será que se quando voltar a cavalaria o time melhora? Porque o time tava tão bem, o time tá conseguindo... Olha, até o jogo contra o Galo, eu poderia... depois de ter assistido aquele jogo contra o Galo, eu poderia até pensar que, caraca, a gente conseguiu ficar bem sem Arrascaeta, sem De La Cruz, conseguiu fazer 4 no Atlético. Mas assistindo o jogo contra o Cuiabá, eu percebo o quanto que um elenco, e aí envolve todos os nossos jogadores que estão fora, faz falta. Porque a perna cansa, o Pedro precisou ser poupado, ao falar em Pedro, o outro Pedro aqui fazendo bagunça. O Pedro precisou ser poupado, aí o meu meio de campo não funciona, aí acontece uma coisa ou outra, eu preciso substituir um jogador ou outro, e a gente não tem peça de reposição. No jogo contra o Cuiabá, ficou óbvio que Lohan entrou e precisou sair no mesmo jogo, o Verton entrou e precisou sair no mesmo jogo, são crianças, né, são adolescentes ainda, estão buscando ainda a ascensão na carreira, então não podemos contar. Então, quando a cavalaria voltar, isso vai ser
positivo, negativo, não tem nem que pensar sobre isso, né? Mesmo que a gente sinta algum impacto de mudança do time quando voltar os meninos lá da Copa América, a gente precisa de descansar algumas pernas. Tem gente que tá com minutagem muito alta e como o Tite tem falado em toda entrevista dele, sobre lesão, minutagem, 66 horas só de descanso, o calendário tá uma loucura, então a gente precisa dar descanso para esses jogadores que estão carregando o Flamengo literalmente durante todo esse período da Copa América. O Gerson é um deles, o Cebolinha machucou logo no iniciozinho desse período. Bruno Henrique, que provavelmente vai ter uma lesão também agora, que sabe, sei lá, quanto tempo ele vai ficar fora. Então, né, não posso nem pensar em correr o risco do Pedro, por exemplo, ter uma lesão dessa e por aí vai. Contra o Galo, eu ouvi flamenguista falando que não precisava nem voltar a galera da Copa América que segurava a onda. Só que contra o Cuiabá, essa mesma galera já muda. Não, volta pelo amor de Deus, devolve os meus uruguaios, tá? Então, a gente tem que torcer muito para que esses jogadores não se lesionem nesses 2 jogos que faltam e voltem. Infelizmente, o Brasil não conseguiu eliminar o Uruguai, que já poderia, né? A gente já ter os nossos uruguaios aqui. Então, vida que segue e a gente vai avaliar. Vou mostrar para vocês o que rolou nesse final de semana. Vamos aqui falar rapidinho. São Paulo ganhou em casa do Red Bull, então ficou muito mais perto da gente. Deixa eu ver aqui, o São Paulo, se eu não me engano, tá em quarto. Exato, São Paulo tá em quarto, então tá muito próximo e já ganhou uma pontuação interessante, 27 pontos, tá 4 pontos da gente. O Flamengo empatou com o Cuiabá em casa, um resultado péssimo pra gente. O Juventude em casa, mostrando sua força, ganha do Grêmio. Fluminense, afundado na zona de rebaixamento, perdeu pro Fortaleza. E o Fortaleza tá em qual colocação? Deixa eu ver se o Fortaleza tá bem. Fortaleza tá em 8º com 23 pontos, a 8 pontos da gente. Então, 8 não, 9 pontos da gente. Tá? Então, também, assim, bom, razoável, uma pontuação razoável. Dá pra brigar até por Libertadores, por enquanto. Cruzeiro surpreendendo, e o Cruzeiro aí com um time novo praticamente para ser montado, diante de todas as contratações que já fizeram. Meteu 3 no Corinthians. Vasco ganhou do Internacional, isso é muito bom para o Flamengo, mas não para o flamenguista. Olha só que doideira. O flamenguista quer mais que o Vasco afunde e seja rebaixado, né? Ninguém quer que o Vasco vença, mas o Internacional é um time que tem condições de disputar o título, tem 2 jogos a menos, enfim. Tem condições de pontuação de disputar o título, então o Vasco vencer foi bom. Seria interessante que o Atlético Mineiro tivesse capacidade de vencer o Botafogo também, né? Mas, né, não teve. Então, vida que segue. Vitória venceu o Criciúma, mas a galera lá de baixo, tá tudo certo. O Palmeiras e o Bahia, aí, na minha opinião, era melhor o empate, porque o Bahia tinha 27, Palmeiras 27 agora. Palmeiras chega a 30 e o Botafogo também chega a 30, Atlético Goianiense e Paranaense. O Paranaense venceu, mas também não... Deixa eu ver em que posição o Atlético Paranaense tá. Atlético Paranaense é o 6º com 25, tá 6 pontos da gente, então também tá ali na briga. Não acredito que briga pelo título, mas, né, é uma briga na parte de cima da tabela, então tudo pode acontecer. E o Botafogo vence o Atlético Mineiro do 3, gente. E todo mundo vence o Atlético, e o Atlético Mineiro tem jogador expulso toda a rodada, mas enfim, né? Não tô aqui pra falar de Atlético Mineiro, eles que são brancos que se entendam. Mas infelizmente, Palmeiras e Botafogo, que estão mais próximos ali da gente, pontua, tá? Falei que esse vídeo aqui vai ser sempre vídeo curto, de 10 minutos, entre 10 e 15 minutos no máximo, você vai ver eu gravando vídeo aqui para falar com vocês sobre alguns temas. Esse vídeo foi sobre os impactos do jogo entre Flamengo e Cuiabá e, né, como que isso impacta
a sequência do nosso campeonato. Falando em sequência, só para finalizar o vídeo aqui, vamos ver qual é o próximo jogo do Flamengo e passar uma pincelada rapidinho do que eu acho que vai acontecer. Flamengo vai enfrentar... Cadê você, Flamengo? Flamengo... Tá. Dia 11/7, Flamengo e Fortaleza. Né? Era o jogo contra o Inter, mas aí o jogo do Inter foi adiado, enfim. Então o jogo do Internacional vai entrar e eu acredito que é entre Flamengo e Fortaleza, tem um Inter e Flamengo aqui. Mas enfim, Flamengo e Fortaleza, dia 11/7, tá? Então... eu acredito que o Flamengo faça 3 pontos aí. Jogo difícil, acredito que faça, mas também que precisa, né? Precisa fazer se quiser continuar líder. Então, porque senão aí Palmeiras e Botafogo, a chance de passar agora já é clara, porque a gente tá só 1 ponto de diferença. Tá bom? Então, Flamengo e Fortaleza, eu acredito que o Flamengo faça 3 pontos. Vamos torcer para que esse time consiga melhorar fisicamente. Alguns jogadores estão com muita minutagem, como eu falei, nas pernas. E é isso. Vamos torcer para que o Flamengo consiga fazer seus 3 pontos. Fortaleza fora de casa não é tão forte quanto em casa. Eu acho que a maioria dos times é assim. E o Flamengo precisa fazer jus ao fator casa neste caso para poder manter a sua liderança. Enquanto o pessoal lá da Copa América não chega, tá? Para ajudar a reforçar o elenco. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Vídeo curtinho, só pra gente bater um papo. Deixa aí nos comentários o que você tem achado dessa sequência do Flamengo. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchauzinho. I live inside my own